Olá, professor! Hoje nós vamos apresentar nosso trabalho sobre relações interpessoais no mundo dos games online. Os integrantes do nosso grupo são o Bruno, a Gabriela, Júlia, Gustavo, Heitor, Isabela Marcondes, Isabela Del Nero, Luísa Portela e Stephanie. A gente montou uma agenda para o nosso trabalho e a primeira parte é a contextualização, depois vem a motivação, investigação, questões do formulário, análise de dados, testes estáticos e conclusão final. Bom, nosso estudo girou em torno da nossa pergunta motriz, como se estabelecem as relações interpessoais entre gamers. Isso porque na atual era digital que estamos, os relacionamentos são extremamente mediados por interações virtuais. Agora eu vou falar um pouco da motivação do nosso grupo. O nosso grupo ficou bastante interessado pela oportunidade de entender como ocorrem determinados comportamentos considerados inadequados na sociedade em que vivemos, e que o estudo tem como papel fundamental de conhecermos nosso perfil analisado e como eles se comportam a determinadas situações consideradas inapropriadas e problemáticas no meio digital. Bom, então começando agora com o nosso método de pesquisa, a investigação, a gente criou um Google Formulário, um Google Forms, com 16 perguntas, sendo elas qualitativas e quantitativas, além de perguntas em escala Likert, né, que possuem algum grau de concordância, e a gente obteve 128 respostas. Então a gente teve ali uma amostra de 128 pessoas, e através desses resultados, com o uso do Excel, a gente conseguiu identificar as variáveis quantitativas e qualitativas e extrair informações para que a gente pudesse cruzá-las, no caso, né? Então a gente conseguiu fazer métodos de análise gráfico, tabulação, testes estatísticos, tipo teste T, teste F, Q quadrado, regressão linear, correlação, e tudo isso com a ajuda do Excel. Agora com as perguntas. Estabelecemos 16 perguntas para poder basear nossa pesquisa. A primeira pergunta foi faixa etária, onde a maior parte das pessoas, 80% das pessoas, responderam de 16 a 19 anos. E obtivemos uma média de 19,9 e uma moda de 18. A segunda pergunta foi qual é o seu gênero, onde 52% das pessoas que responderam masculino e 48% feminino. O terceiro é qual o seu nível de escolaridade, onde grande parte, a maior parte, quase 75% das pessoas responderam ensino superior, faculdade. A nossa quarta pergunta foi sobre a ocupação do gamer. 13% falou que só trabalha, 23% que estuda e trabalho e o resto, 64%, que só estuda. A quinta pergunta, além de você, quantas pessoas moram na sua residência? Teve um empate em pessoas que moram com 2 pessoas, às vezes pai e mãe, pai e irmã, e pessoas que moram com mais 3 pessoas dentro da casa. Qual é a faixa de renda salarial da sua família? A pergunta 6. E grande parte, a maioria das pessoas respondeu entre 10 mil e 20 mil. A segunda maior foi acima de 20 mil. Você joga ou já jogou games online? 10% respondeu que não e 90% respondeu que sim. E a oitava pergunta, aproximadamente quantas horas por dia você passa jogando? O maior que tivemos foi um total de mais ou menos 33 respostas de 2 horas por dia, empatado entre 1 hora e 3 por dia, onde 20 pessoas responderam. Pergunta 9. Qual estilo de jogo você mais costuma jogar? E a opção que ganhou foi o famoso FPS, jogos de tiro, onde teve 45 respostas, e o segundo maior foi RPG. E a pergunta 10. No dia a dia, você procura jogar com desconhecidos, sozinhos ou com amigos? Exatamente 50% das respostas foi com amigos e o segundo liderando foi sozinho, 30%. Você já adquiriu amigos jogando online? 64% das pessoas responderam sim e 36% não. Pergunta 12. Você participa de alguma comunidade gamer? 54,5% das pessoas que jogam dizem que sim, apenas 45,5% das pessoas dizem que não. Você já presenciou casos de racismo ou preconceito? 69% das pessoas disseram que sim. Se um dia você se deparasse com um caso de preconceito, racismo, homofobia ou machismo, o que você faria? Tivemos 3 opções. Conversaria com o agressor e tentaria conscientizá-lo, bateria de frente com o agressor e não iria me manifestar. 60% das pessoas optaram por uma opção menos violenta,
conversar com o agressor e tentar conscientizá-lo. Pergunta 15. Qual é o seu grau de concordância para a afirmação? O espaço online de jogos tende a ser mais aberto e amigável para diferentes tipos de públicos. 40 pessoas responderam que concorda totalmente e 35 responderam que concorda. Nossa 16ª pergunta foi uma escala Likert que fizemos para os participantes falarem o grau de concordância sobre a afirmação. O espaço online é capaz de criar e fortalecer vínculos sociais por aproximar jogadores com gostos e comportamentos similares. Mais de 50 participantes concordaram totalmente. Um pouco mais de 50 participantes só concordaram. Menos de 25 participantes nem concordaram nem discordaram. E pouquíssimos participantes discordaram. Bom, para começar a nossa pesquisa, a gente vai fazer uma análise tabular e gráfica das amostras que a gente coletou no Forms. Então, começando a análise da tabulação, a gente vê que a nossa amostra apresenta uma maioria de pessoas de gênero masculino, só que é bem equilibrado. 52% da amostra são pessoas de gênero masculino e 48% são de gênero feminino. A maioria das pessoas também estão no ensino superior, sendo 70 pessoas, e em segundo lugar, ensino médio, 49 pessoas. Bom, quando a gente analisou a relação entre a ocupação das pessoas da amostra junto à faixa de renda, a gente viu já que a maior parte das pessoas são estudantes e esses estudantes possuem uma renda acima de R$10.000. 90% dos entrevistados joga ou já jogou jogos online, e desses entrevistados, a maioria joga jogos FPS, sendo mais de 30% dos entrevistados. Em segundo lugar, com 16%, são jogos de RPG, então são jogos que envolvem estratégia. Bom, quando a gente relacionou a preferência ao jogar com os amigos já adquiridos dentro dos jogos, se eles já adquiriram amigos jogando, a gente viu que a maior parte da amostra prefere jogar com pessoas que já conhecem, prefere jogar com amigos já feitos, mas não é por isso que eles não fazem amigos, até porque mais da metade, com 64%, fazem amigos sim online, já fizeram amigos jogando. Mesmo sendo a maioria, um baixo percentual dos entrevistados participam ativamente em comunidades de games, né? Mas uma maioria, assim, esmagadora, já presenciou casos de preconceito nos games. Então a gente identificou aí um problema, né, nessa comunidade. Quando foi perguntado também qual seria o comportamento das pessoas em relação a esses casos de racismo, homofobia e de preconceito em geral, 80% das pessoas disse que bateria de frente com os agressores. Por último, as nossas variáveis em escala Likert, a gente perguntou o quanto os entrevistados concordavam que o espaço de jogos online tendem a ser inclusivos, né? E 33% concordou totalmente. 29% concordou e apenas 5% discordaram totalmente. Então a gente vê que tem uma visão positiva. Além de ter casos, né, de preconceito, a gente vê que tem uma visão positiva sobre a inclusão no espaço de games. E a outra pergunta foi o quanto os entrevistados concordavam que os jogos online fortaleciam vínculos. E 48% dos entrevistados concordaram completamente. E apenas 2% discordaram. Então, sim, né, a gente vê que os games criam e fortalecem vínculos, as pessoas conhecem amigos jogando online e criam vínculos muito fortes, né?